Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Corinthians se reapresenta e terá retornos para enfrentar o Bragantino nesta quarta-feira, às 19 horas. E também vamos ver como foi a vitória do Timão sobre o Grêmio por 2-0. Beleza, fala, Flamengo. Eu vejo assim, o Corinthians, né? Ele até comentava com os colegas hoje na redação. O Corinthians, quando ele tem o time titular em campo, o Corinthians tem um bom time. O time do Corinthians é muito bom, né? O time titular do Corinthians. E aí, quando vai olhar um pouco para o banco, o Dorival tem muitos problemas. Aí complica um pouco. E o Dorival teve muito pouco esse time titular no Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez uma partida muito boa. O Garro realmente é um cara que dispensa apresentação, chamou a responsabilidade. Até o Memphis fez pênalti, fez o gol O Hugo lá. teve participação importante. E sobre o Garro, acho que falta a ele, veja só, não é uma crítica não, acho que o Garro ele tem patamar para crescer ainda mais. Por quê? Porque ele joga com a 8, ele se preocupa em dar assistência, em trabalhar, organizar o time, mas ele poderia pisar um pouco mais na área, porque ele tem muita qualidade até para bater na bola e fazer gols, né? Falta talvez ser um pouquinho mais ousado, né? Continuar dando assistência, continuar participando, mas ser um pouquinho mais ousado, porque o Corinthians poderia melhorar o seu poder de fogo. Gostei do Corinthians, resultado justo, e é o Dorival fazendo um bom trabalho para mim, Alex, preparando esse time para chegar forte na Copa do Brasil. Vem de 3 vitórias seguidas, né? Então, quando você... Desculpe te interromper, e 3 jogos sem sofrer nenhum gol. Então, sem sofrer nenhum gol, 3 vitórias seguidas, mais ou menos no momento em que o Corinthians também deu uma arrancada no ano passado e acabou o Brasileirão em 7º lugar, conquistando uma vaga para Libertadores da América. Por isso que o sonho, de novo, fica mais vivo também pelo Campeonato Brasileiro, pela sequência de bons jogos e pelo que aconteceu no ano anterior. O Corinthians tem tamanho, tem peso, tem garra, tem tradição, tem torcida para tudo isso, para levar o time, mesmo com dificuldades de elenco, a uma Libertadores da América, por que não? Por que não? Se os outros times também perdem pontos, perdem jogos, o Corinthians se embalar de novo como embalou no ano passado, pode chegar. Eu só fico preocupado um pouquinho com a fase do Yuri Alberto. A gente fala sempre que o trio jogando junto deixa o Corinthians mais forte e deixa mesmo, mas o Yuri Alberto já há algum tempo não vem num bom momento. Vem perdendo muitos gols, não vem sendo muito feliz nas suas decisões dentro de campo, não vive aquela grande fase que ele viveu na arrancada do ano passado. Mas é normal, não é? Oscilar? Normal, mas está na hora de mostrar, porque ele está precisando agora mostrar no momento decisivo, como ele mostrou no passado. Esse é o momento que tem que aparecer o Yuri Alberto e os gols dele. Espere ele na Copa do Brasil e verás. Aí sim, legal. Isso aí. Fica cornetando, aguarde e verás. Agora, ó golaço do Memphis Depay. Finalmente, acabou os 3 meses de seca. 3 meses sem fazer gol no Corinthians. Agora resolveu. Bom, vamos falar da Red Seal? O contato de agora é com o José Paes, que está na nossa redação de esportes. Muito boa noite, José Paes. E eu pergunto para você, o Memphis Depay repercutiu bastante ontem, não é mesmo? Exatamente isso, Michele. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. E por quê? Memphis Depay foi para a zona mista, óculos de sol, tranquilo, tinha marcado um gol importante aí na vitória do Corinthians para cima do Grêmio pelo placar de 2-0. Inclusive o último gol do Memphis com a camisa do Corinthians tinha sido no dia 30 de julho. Jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Durante esse período aí de 3 meses, nada de gols para o Memphis Depay com a camisa do Timão. É bem verdade que nesse mesmo período ele fez 4 gols em 4 jogos com a camisa da Holanda, em jogos válidos aí pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo que acontece lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. Inclusive, esses 4 gols que o Memphis marcou com a camisa da Holanda ajudaram ele a se tornar o jogador com mais gols na história da seleção holandesa, 54 gols. E aí o Memphis, claro, foi questionado ali na zona mista do porquê dessa diferença de performance recente com a camisa do Corinthians e com a camisa da Holanda. E aí o Memphis aproveitou para dar uma cutucada aí. Vamos conferir então Memphis Depay na zona mista depois da vitória do Timão por 2-0 para cima do Grêmio. Pode rodar. Anybody with a logic understanding of football knows that how can you compare the national team to our team here? It's totally different teams, totally different players surrounding me. I have a very different job here, so I don't even need to explain the situation or the two teams.
please, let's be intelligent here and let's focus on Corinthians. Tá, então, Memphis Depay, que foi contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado, já está há mais de um ano no Corinthians. Nesse período são 16 gols, 14 assistências. E aí eu devolvo para vocês aí, viu, Michele, para vocês poderem comentar essa declaração do Memphis Depay. Tá certo ele, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa ou não? Comentem aí, daqui a pouco a gente vai falar muito mais do Memphis, que deu declarações importantíssimas lá na Zona Mista em Itaquera, viu, Michele? Vocês concordam? Obrigada, José Pai. Vocês concordam com o que o Memphis falou? Que ele tem uma função diferente ali na equipe? Depende da forma que você analisa a situação. Se for com os olhos do Memphis, é verdade o que ele falou. Na seleção holandesa ele tem jogadores de mais qualidade do que no Corinthians. Só que o que está sendo cobrado do Memphis é o desempenho dele. Você percebe que em jogadas individuais, o índice de acerto dele no Corinthians é muito, nos últimos jogos aí, nas últimas convocações, é muito inferior daquilo que ele vem apresentando no Corinthians em relação à seleção holandesa. Sim. E outra, no Corinthians pode ser uma coincidência, mas acaba a data FIFA, ele volta, né? Ele volta da data FIFA, joga 2, 3 jogos, dessa vez não está acontecendo isso. Ele voltava, se machucava, ficava praticamente a data FIFA toda se recuperando. Quando estava chegando a convocação, aí ele acordava, aí o Memphis melhorava um pouquinho e ia para... Então, por isso veio a comparação. Mas é claro que a resposta dele foi uma resposta inteligente. Lá tem jogadores de maior qualidade do que no Corinthians, mas isso acho que não justifica, não. Ele tem que, dentro do que é o seu papel no Corinthians, ter o mesmo desempenho na seleção holandesa do que no próprio Corinthians. Eu acho assim, um pouco arriscado só ele ter falado o que a gente sabe que é verdade, né? Ele foi mais transparente do que a gente está acostumado, né, de ver jogadores falando, quando ele diz isso, que quem espera que o Corinthians dispute todos os títulos, ganhe campeonatos, sem trazer ninguém, sem contratar, por exemplo, trouxemos o Vitinho e ninguém mais, quer dizer, ele falou tudo isso, ele acaba podendo gerar dentro do elenco, no dia a dia, algum tipo de indisposição. Pô, o cara detonou a gente na coletiva, a gente não é capaz de ganhar nada. Então, assim, ele falou isso realmente, deixou muito claro que o Corinthians hoje não tem condições de competir em todas as competições, material humano para ganhar os campeonatos. Mas isso é claro, quem não entender dessa forma dentro do próprio elenco também tudo bem. Equivocado, né? É um risco. Porque o primeiro passo para você se tornar um time campeão é você enxergar os seus problemas. Quais são as suas fragilidades. Suas limitações. Sim. E você agregar, você fortalecer o grupo, não há erro nenhum. Acho que eu nem estou falando que ele está errado, ele fez uma análise Mas mesmo externar isso publicamente, eu não vejo, eu não senti com esse tom ofensivo ou um tom de depreciar o grupo, não, viu, Alex? Olha, mas veja só, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil e tiver ganhado no Paulista com esse elenco, terá sido um ano sensacional. Sem dúvida. Com todos os problemas? E com uma administração que não mereceria ganhar nem um para o ímpar, imagina. E lembrando que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, e isso tem um peso absurdo, né? Também. Claro que tem. Bom, agora eu vou partir o contato com o José Paz da nossa redação, que mais se separou do Memphis Depay, Pois é, Michele, o Memphis Depay, ele tem contrato com o Corinthians até julho do ano que vem, até a Copa do Mundo do ano que vem. E aí na Zona Mista, lá em Itaquera, depois da vitória do Corinthians pelo placar de 2-0 para cima do Grêmio, inclusive com o gol do Memphis Depay, ele foi questionado se já está pensando numa renovação de contrato, se está pensando numa extensão desse vínculo dele com o Corinthians, e ele respondeu isso daqui. Vamos conferir. That's right now not the question to answer. Like I feel good here. I'm focusing on the cup and the Brasileirão to finish here good. We have many games left, so let's talk about that another time around the year. But I want to achieve big things. But for me to achieve big things, for this club to achieve big things, it needs some changes that only the people inside understand. And that's it. Falou então Memphis Depay aqui no Gazeta Esportiva. Lembrando, o Memphis tem um salário muito grande lá no Corinthians, vários gatilhos, né? Se faz gol, ganha, se faz assistência, ganha, se é campeão, também ganha. Então devolvo para vocês aí, renovariam ou não com o Memphis Depay, o astro holandês do Corinthians? Contigo, Michele. Zé, não, com tanto dinheiro, acho muito dinheiro. Se fosse o Memphis do ano passado, eu renovaria. O Memphis desse ano eu não renovaria. Você? O Corinthians não tem dinheiro, não renovaria, infelizmente. Tecnicamente é importante, mas você tem que comprar aquilo que você pode pagar. Eu acho que renovar o contrato do Memphis é dar um tapa na cara de todo mundo.
Aí não dá. Pelo que ele fez esse ano por meritocracia, Eu não estou não. analisando bola não, Michele, estou analisando condição financeira. Você lógico. tem que ter responsabilidade. Não, eu tô naquilo que analisando você os faz. dois, porque eu acho que Na ele bola, deveu. lógico. Na bola, lógico que você quer ter o Corinthians no Memphis. Né? Mas ele ficou 3 meses sem marcar gol. É o Memphis que joga lá e não joga Mas aqui. sem ele é pior. Pra vocês terem uma ideia como não é. Michele. tão bom Ele o negócio. muda o patamar do Corinthians, mas o Corinthians não tem grana para ter um jogador desse nível. Essa é Não, a gente, realidade. para. Não, a gente tem que dar um jeito de arranjar alguém lá. Uma vaquinha. Bom, pessoal, Gazeta Bora falar agora sobre o Corinthians. O craque Neto contou em seu programa de domingo na TV Bandeirantes que Maicon será comprado pelo Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar, está emprestado até 31 de dezembro. De acordo com o Neto, a operação de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 400 mil reais. Neto é super bem informado sobre as coisas do Timão. Entrei em contato com um dos representantes do Maicon para tentar pegar mais detalhes. Essa pessoa me assegurou que ainda não há um acordo entre as partes. O Corinthians já demonstrou interesse em ficar com o atleta, o Maicon prefere continuar no Corinthians a voltar para a Ucrânia, mas existem algumas pendências que precisam ser ajustadas. A primeira delas, o Corinthians deve 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk, que essa grana se deve a 2 empréstimos que foram feitos e não foram pagos. Inclusive, o Shakhtar levou o Corinthians à FIFA, que já condenou o Timão, agora resta apenas a oficialização dessa punição na Corte Arbitral do Esporte. Há também um próximo encontro marcado para os próximos dias. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dos representantes do Maicon, abre aspas, ainda não temos nem valor, nem sequer conversa com o Shakhtar. Precisamos entender como o Corinthians pretende fazer para, em seguida, conversar com os ucranianos. E é por causa dessa necessidade de entender a prioridade e a opção do Corinthians, que caminho o Corinthians vai seguir, que nessa semana o representante do Maicon vai se reunir com o Fabinho Soldado para começar a debater a permanência do jogador. O craque Neto trouxe a informação de que vai fechar. Essa é a tendência, mas o que o staff do jogador está dizendo é que ainda existem algumas etapas importantes a serem cumpridas. O elenco do Corinthians iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado nesta quarta-feira, às 19 horas. Para essa partida, o Timão contará com os retornos dos meias Ranielli, José Martínez e Breno Bidon, que cumpriram suspensão contra o Grêmio. Nesta segunda-feira, os atletas, que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 2-0 sobre o Grêmio, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Os demais jogadores foram ao campo após um trabalho de força na academia. No gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou um exercício de posse de bola em um jogo em campo reduzido de 10 contra 10. O Corinthians terá o segundo e último treino antes de encarar o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, na tarde desta terça-feira. Uma provável escalação do Timão para o jogo desta quarta-feira tem Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Ranielli, André Carrijo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.